Eu sou médico legista há quase 22 anos. Já vi coisas que não deveriam ser vistas. Corpos retorcidos, queimados, partidos ao meio, violados de formas que não merecem descrição. Mas nada, absolutamente nada, me deixou tão perturbado quanto os eventos de fevereiro do ano passado. Desde então, dormir virou um ato de coragem. Trabalho no IML central da cidade, um prédio antigo de 4 andares, 2 acima do solo e 2 abaixo. A maior parte dos casos comuns vai para o primeiro subsolo. Já os corpos em decomposição avançada, não identificados ou em estado mais crítico, esses vão para o segundo subsolo, o nível onde quase ninguém quer descer. Dizem que o segundo subsolo é assombrado. E não é só conversa de estagiário. Técnicos mais velhos evitam ir lá sozinhos, mesmo durante o dia. Luzes queimam com frequência, o elevador treme quando para lá e os sensores de presença às vezes acendem em sequência, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor, mesmo vazio. Nunca fui de dar ouvidos para esse tipo de coisa. Sempre tratei o sobrenatural como um alívio cômico diante da morte. Mas em fevereiro, um caso me obrigou a passar quase 2 semanas inteiras naquele andar. E foi quando percebi que havia algo lá embaixo que não queria ser ignorado. Tudo começou com o corpo de um homem, sem documentos, resgatado no córrego que corta a cidade. A princípio, achamos que era um indigente afogado, mas algo não batia. O rosto estava estranhamente preservado, apesar do tempo estimado de morte ultrapassar os 7 dias. E os olhos estavam abertos, completamente abertos, como se ainda observassem. A autópsia revelou lesões incomuns, cortes simétricos no abdômen, lacerações nos punhos e algo ainda mais perturbador. A pele do tórax parecia ter sido descolada com precisão cirúrgica, como se alguém a tivesse separado do músculo com uma calma quase clínica. Não havia marcas de luta, não havia sinal de defesa. Como o corpo estava sem identificação e exalava um odor forte demais, o enviamos diretamente ao segundo subsolo. Coube a mim o laudo completo. Desci com o prontuário em mãos, máscara reforçada e os sensores de gás ativos. Mas assim que entrei, senti um desconforto que não conseguia explicar. Não era apenas o cheiro, era o som, ou melhor, a ausência dele. A câmara de conservação do segundo subsolo é completamente isolada, mas naquele dia parecia ainda mais silenciosa. Nenhum zumbido dos freezers, nenhum gotejar dos canos, um silêncio absoluto, do tipo que deixa o próprio batimento cardíaco alto demais. O corpo estava ali, deitado na gaveta 32. Me aproximei, puxei devagar e algo me fez recuar um passo. Os olhos dele ainda estavam abertos, mais do que antes. As pupilas contraídas. E havia uma gota de sangue escorrendo da narina esquerda, que não estava ali na noite anterior. Eu tinha certeza. Verifiquei os registros de refrigeração. Tudo estava em ordem. Nenhuma falha, nenhuma oscilação de temperatura. E mesmo assim, a textura da pele dele parecia mais firme. Como se o corpo estivesse passando por um processo reverso. Como se não estivesse apodrecendo, mas voltando. Durante os 4 primeiros dias, continuei os exames no corpo. Cortei, fotografei, cataloguei. Mas a cada dia, eu notava pequenas mudanças. A pele parecia mais elástica, as articulações menos rígidas. E em uma manhã, quando cheguei, encontrei o braço esquerdo dele fora da posição original. Ele estava sobre o peito. Ninguém havia mexido. Pensei em registrar, mas não consegui. Algo em mim relutava, como se escrever aquilo me tornasse cúmplice de um delírio. Continuei em silêncio, mantendo os relatórios com linguagem técnica, sem mencionar as alterações. Só eu via, ou só eu tinha coragem de ver. Na sexta noite, fui o último a deixar o andar. Subi para apagar as luzes no painel da segurança e, por protocolo, chequei os sensores de presença. Um deles, no corredor lateral da câmara fria, havia registrado o movimento às 3 da manhã da noite anterior, quando o andar estava completamente trancado.
Tentei ignorar. Pode ter sido falha, pode ter sido um rato, mas naquela noite sonhei com ele, o cadáver, de pé, ao meu lado, o rosto imóvel, os olhos fixos nos meus e a mesma gota de sangue escorrendo do nariz. No sonho, ele abriu a boca e, sem som algum, mexeu os lábios, como se dissesse: volta lá. Na manhã seguinte, voltei ao segundo subsolo. O cheiro estava mais forte, como se os dutos tivessem parado. E de novo, um silêncio tão espesso que parecia pressionar meus ouvidos. O corpo estava lá, mas agora, com os olhos fechados, pela primeira vez, e mesmo assim, eu senti que ele me olhava. Fiquei imóvel por um tempo, sem coragem de me aproximar. Foi quando as luzes do corredor piscaram, 3 vezes. Depois, apagaram completamente. Fiquei no escuro por 7 segundos. Exatos. Quando voltaram, o corpo estava sorrindo. A pele da bochecha tinha se repuxado. Os dentes apareciam. E eu juro, os olhos estavam abertos de novo. Naquele momento, meu corpo congelou. A lâmina que eu segurava escorregou da minha mão e caiu no chão inox com um som seco, ecoando mais do que deveria. O som voltou, só que distorcido, como se o eco estivesse passando por uma parede de carne. Aquilo me fez recuar, de costas, até a porta automática da sala, mas ela não abriu. Travada. Pressionei o botão de emergência 2 vezes. Nada. O gerador deveria estar funcionando. A luz do teto piscava em intervalos estranhos, como uma respiração descompassada. Me virei devagar para o corpo, ainda na mesa, ainda olhando. Mas o sorriso havia sumido, o rosto inexpressivo, como se soubesse o que eu estava sentindo, como se jogasse comigo. Minutos depois, a luz estabilizou e a porta se destravou com um estalo alto. Saí quase tropeçando, subi para o andar térreo e pedi folga médica por mal-estar físico. Usei palavras como tontura e exaustão, qualquer coisa que não envolvesse o que eu realmente sentia. Medo, puro, cru, infantil. O tipo de medo que só se sente diante do inexplicável. Fiquei 3 dias afastado. Tentei dormir, mas os sonhos com o homem da gaveta 32 não paravam. Em todos, ele se aproximava mais e sempre repetia a mesma coisa com os lábios. Volta lá. Aquilo começou a me corroer. Eu não conseguia mais ignorar. No 4º dia decidi voltar. Precisava ver se o que eu lembrava era real ou delírio. Cheguei cedo, 7 da manhã. O subsolo ainda estava escuro, mas o acesso havia sido liberado. Peguei meu crachá e desci sozinho, como quem desce para o próprio julgamento. O cheiro era mais ácido, e agora os sensores de presença estavam todos piscando em vermelho, indicando falhas nos últimos registros, como se alguém ou algo estivesse andando o tempo todo por ali. Abri a câmara, a mesa onde o corpo estava, vazia. Vasculhei a sala, tremendo, até encontrá-lo, na gaveta, dentro dela, como se nunca tivesse saído. Mas a etiqueta estava virada, a cabeça dele também, e as mãos cruzadas no peito. Eu nunca o havia posicionado assim. Tentei racionalizar. Algum auxiliar pode ter mexido, mas os registros mostravam que ninguém acessava aquela ala há 2 dias. Foi nesse dia que decidi conversar com Ademar, o funcionário mais antigo dali, 36 anos de necrotério. Ele me ouviu em silêncio e depois disse apenas uma frase: "Esse andar tem memória. Você sabe disso agora." Perguntei o que queria dizer com aquilo, mas ele apenas levantou, me olhou com pena e saiu da sala, como se já tivesse visto esse ciclo acontecer antes. As semanas seguintes foram nebulosas. Tudo o que fiz foi tentar dar fim ao laudo daquele corpo, mas não havia como. Toda vez que eu o reabria, encontrava algo diferente. Os tecidos pareciam mais preservados, os músculos mais definidos. E então, uma nova cicatriz surgiu, no peito, um corte que não estava lá antes, um ícone invertido, como se alguém o tivesse reaberto. Na madrugada do 18º dia, acordei com a sirene de emergência do necrotério tocando no meu celular.
Um dos sensores de temperatura havia detectado alteração extrema. Descendo às pressas, encontrei o segundo subsolo com a refrigeração colapsada. Nenhum corpo havia sido comprometido, exceto ele. A câmara 32 estava completamente seca, sem umidade. E o corpo, quente ao toque. Fiz o que não devia. Coloquei um termômetro digital embaixo da axila do cadáver. 34 graus. Aquilo não era possível, a menos que ele estivesse vivo. Mas o coração, os pulmões, tudo havia sido retirado. Mesmo assim, aquele corpo mantinha temperatura. Pele quente, sem sinais de necrose, sem o cheiro habitual, só presença. Decidi não reportar, mas levei uma amostra da epiderme para análise térmica externa, fora do IML. Os resultados apontaram atividade celular mínima, metabolismo residual, um termo que nem deveria existir para um cadáver há mais de 20 dias em câmara fria. Quando confrontei o laboratório, desligaram na minha cara. No dia seguinte, recebi uma ligação anônima. Deixa ele lá. Voltei à câmara, pela última vez, e dessa vez levei uma câmera de inspeção. Posicionei-a na prateleira mais alta. Deixei gravando durante toda a noite. Quando revisei as imagens no dia seguinte, o terror ganhou nome. Às 3h12 da manhã, a imagem captou um leve tremor na maca. Depois, um movimento lento. O corpo se sentou e ficou ali, olhando em direção à lente, por 5 minutos, imóvel. No final do vídeo, a boca se abre e se fecha. Volta lá, agora com som baixo, mas audível. Apaguei o vídeo, apaguei tudo e pedi transferência para a perícia de campo. Nunca mais desci ao segundo subsolo, mas sei que ele está lá, esperando, e sei que, em algum momento, eu vou ouvir aquela frase de novo. Talvez em sonho, talvez sussurrada atrás da minha orelha, talvez aqui mesmo, no silêncio da madrugada. Mas quando isso acontecer, eu não volto. Não costumo relatar experiências pessoais, especialmente as que desafiam minha própria lógica, mas essa não consigo mais guardar. Meu nome é Augusto, sou médico legista do Instituto Forense do Distrito Leste há 13 anos. Tenho especialização em anatomia patológica e sou cético convicto, ou era. A rotina no instituto é para muitos insuportável. Para mim, sempre foi previsível, técnica. A morte tem padrões. Mesmo quando é violenta, tem lógica. E isso me bastava. Até o caso 37. Um corpo não identificado, sexo feminino, pele acinzentada, pouco mais de 40 anos. Enviado ao setor de isolamento por motivos sanitários. E por outra razão que ninguém dizia em voz alta. Esse setor não é oficialmente reconhecido no sistema. Chamamos de Anexo 5B, mas não aparece no mapa da planta baixa. Fica atrás do antigo necrotério, desativado nos anos 90. Um corredor estreito leva até ele, com portas de aço que só abrem com 2 cartões simultâneos, por protocolo. Quase nunca é usado, só em casos especiais. A mulher chegou numa segunda-feira chuvosa, recolhida próxima à linha férrea. Não havia sinais evidentes de violência, mas a posição do corpo era incomum, encolhida como um feto, os olhos abertos, e segundo os paramédicos, o corpo foi encontrado com ambos os braços quebrados para trás, como se tivesse se abraçado pelas costas. Ninguém entendeu como isso era anatomicamente possível. Como ninguém reclamou o corpo e o odor estava excessivo, ela foi transferida ao 5B. Me designaram o laudo, com um aviso informal. Faz só o básico, não se envolve muito. Achei ofensivo. Meu trabalho é feito com rigor, não importa o estado do cadáver. Desci no fim do expediente, com os arquivos impressos e minha prancheta. Era minha primeira vez naquele anexo.
A chave magnética demorou 10 segundos para destravar a primeira porta. O corredor seguinte estava mergulhado num silêncio profundo, sem sistema de som, sem refrigeração perceptível. O som dos meus próprios passos me incomodava. E quando cheguei à câmara, vi que já haviam deixado o corpo sobre a mesa, sem lençol, sem etiqueta, apenas exposto. A posição dela era a mesma do laudo. Corpo encolhido, braços torcidos por trás e os olhos, não apenas abertos, mas com pupilas dilatadas. Em um cadáver em decomposição, isso não é raro, mas a sensação que tive foi desconcertante. Parecia alerta, como um animal prestes a se mover. Iniciei a inspeção externa. Nenhuma lesão visível além das fraturas. A pele, no entanto, exibia uma coloração peculiar. Não era o cinza comum da morte. Era algo mais metálico, como se tivesse sido tratada com algum composto químico. Toquei com a lâmina para colher a amostra e senti resistência. Não pele endurecida, mas algo que devolvia o toque. Minha lâmina vibrou levemente. Isso me fez recuar. Verifiquei o instrumento, nada errado, mas ao olhar de novo, juro, os olhos dela estavam ligeiramente voltados para a direita, como se tivessem se movido milímetros desde o início da inspeção. Interrompi o exame e ativei a gravação de áudio do procedimento. Não era protocolo, mas queria registrar o ambiente. Continuei o corte do tórax. Tudo normal até remover o externo. Foi quando escutei um som grave, quase imperceptível, como um gemido abafado vindo de dentro do corpo. Pensei em escape de gases, mas ele veio de novo, mais forte. Desativei o gravador e voltei os olhos para a boca dela, fechada. Mas um filete de sangue escorria do canto, mesmo após horas de estagnação. E então, pela primeira vez em anos de profissão, senti medo verdadeiro. Um medo técnico, como se algo ali simplesmente não fizesse parte da biologia. Fechei o corpo e preparei para sair. Na porta olhei uma última vez. A luz fluorescente do teto piscou uma vez, e naquele instante, com clareza, vi o pescoço da mulher se mexer. Um pequeno estalo, como um ajuste muscular. Fechei a porta com força e subi sem registrar nada no sistema. Durante a noite ouvi o áudio do exame, com fones, e lá estava o som. Não era gemido, era voz, fraca, arranhada, mas uma frase inteira. Não deixa me esquecer. Repetida 2 vezes. Gravei em outro dispositivo e ocultei. No dia seguinte, o corpo havia desaparecido do anexo 5B. E ninguém mencionou nada, nenhum protocolo, nenhuma nota. Quando questionei a coordenação, disseram que não havia entrada alguma naquele setor nos últimos 7 dias. Pedi as imagens da câmera de segurança. Me disseram que o anexo 5B não possui monitoramento por vídeo e que nunca deveria ter sido usado para armazenamento prolongado. Procurei colegas silenciosamente. 2 técnicos admitiram já terem visto o mesmo corpo, mas cada um com uma aparência diferente. Um disse que a pele era lisa e branca. Outro disse que ela era negra e tinha marcas de faca no peito. Nenhum dos 2 mencionou fraturas, nem olhos abertos. Só tinham certeza de uma coisa: os corpos estavam sempre no 5B, mesmo que ninguém os colocasse lá. Desde então evito aquele setor, mas sei que ela ainda está ali. Ou melhor, algo que se parece com ela. E o mais perturbador é que a frase ainda ecoa na minha mente, como um lembrete programado. Não deixa me esquecer. Não deixa me esquecer. Uma semana depois, fui chamado para revisar um laudo inconclusivo de um corpo masculino não identificado, também encontrado nas proximidades da linha férrea. Quando li os detalhes, algo me travou. A posição do corpo, idêntica, encolhido. Braços quebrados para trás, pupilas dilatadas. Só que agora, o corpo era de um homem, jovem, e com uma tatuagem nas costas. Esquecer dói mais. Pedi para ser dispensado do caso.
A chefe negou. Disse que precisavam de mim justamente por causa da minha objetividade. O corpo foi enviado ao mesmo setor. 5B. Dessa vez, fui acompanhado de um técnico, Matheus, jovem, recém-formado, inocente demais para estar ali. Não queria levá-lo, mas sozinho eu não conseguiria mais entrar. Descemos juntos, o mesmo corredor, o mesmo silêncio, as mesmas paredes com marcas antigas, como se alguém tivesse arranhado o concreto com unhas humanas. Quando entramos, a mesa já estava posicionada. O corpo sobre ela, a pele, era quase translúcida e os olhos fechados, pela primeira vez. E ainda assim, senti que nos observava. Matheus não comentou nada, mas pude ver que suas mãos tremiam. Perguntei se estava bem. Ele apenas balançou a cabeça. Iniciamos o procedimento, e assim que abri a cavidade torácica, o cheiro que saiu não era de putrefação. Era um cheiro doce, enjoativo, quase floral. E por um segundo senti tontura. Um zunido preencheu meus ouvidos e o mundo escureceu. Acordei ali mesmo com Matheus me sacudindo. Disse que apaguei por quase 2 minutos, que ele tentou pedir ajuda, mas o interfone estava mudo. Quando olhei para o corpo de novo, ele sorria. Um sorriso leve, forçado. Como se houvesse prazer naquela situação. Como se quisesse que eu tivesse visto alguma coisa, alguma verdade escondida por trás do apagão. Fechei o corpo e o encaminhei de volta à câmara fria, mas novamente sem ficha, sem nome, sem qualquer dado biométrico registrado. E na manhã seguinte, o cadáver sumiu, exatamente como o anterior. Quando confrontei a administração, recebi o mesmo discurso. Anexo 5B está desativado. Nenhum corpo foi encaminhado para lá. Nada consta no sistema. Comecei a duvidar da minha própria sanidade. Mas então, Matheus me chamou em particular. Disse que também ouviu um som estranho, que enquanto eu estava desmaiado, ouviu uma frase repetida saindo da boca do morto. Não deixa me esquecer. Disse que parecia familiar, como se já tivesse ouvido em sonho. Mostrei a ele o áudio antigo gravado no exame da mulher. Ele empalideceu. Era a mesma voz, as mesmas palavras, só que agora em outro corpo, em outro gênero, em outra data. Algo estava se repetindo, ou se deslocando, como se não fosse o corpo que se movia, mas a entidade que os ocupava. Passamos dias em silêncio. Nenhum de nós comentou mais. Mas então, na sexta-feira, encontrei um envelope na minha mesa, sem remetente. Dentro, apenas uma folha com uma frase. Você está me deixando esquecer. E um pendrive. Nele, um vídeo. Sem data, sem áudio, mas mostrando com nitidez o anexo 5B vazio, por 30 minutos, até que uma figura aparece no canto da tela. Não era uma pessoa. Era a silhueta de alguém que parecia humano, mas não se movia como tal. Caminhava como se não pisasse no chão. Lentamente foi até a mesa central. Deitou-se nela e ficou imóvel. Quando o vídeo termina, a imagem congela. E aí percebo, era a mulher, a primeira, ou a aparência dela. Desde então, evito esse andar. Mas às vezes recebo e-mails internos com notificações de laudos que não fiz. Sempre com o mesmo padrão. Morte próxima à linha férrea. Corpo com olhos abertos. Braços torcidos. E a frase escrita em algum lugar: não deixa me esquecer. Já pedi transferência 3 vezes, todas negadas. A chefia diz que confia em mim, que sou o único capaz de lidar com casos assim. E o pior, eles não negam mais a existência do anexo 5B. Só dizem que é melhor manter sigilo. Hoje recebi outro envelope. Dentro uma foto. Era Matheus, ou algo que parecia ele. Deitado na maca, olhos abertos, sorrindo. E nas costas dele, tatuado em vermelho, uma nova frase. Agora sou eu. Ainda não decidi se vou até lá. Mas sei que em breve vão me chamar. E sei que no fundo já fui. Porque o 5B não é só um anexo.
É um ciclo e já estou dentro dele. A morte, quando vira rotina, começa a aparecer burocracia. Assina aqui, corta ali, costura depois. É assim há mais de 30 anos. Eu nunca fui de questionar. Cada corpo tem uma resposta. Uns mais fáceis, outros mais difíceis. Mas todos, no fim, obedecem à decomposição. Ou quase todos. Trabalhei no Instituto Médico Legal da Zona Norte de Belo Horizonte por 29 anos. Nunca quis aposentadoria. Eu gostava do silêncio. Gostava da frieza da lâmina. Só não esperava que justamente na reta final da carreira fosse encontrar o único corpo que me faz duvidar de tudo que vivi. Aconteceu em agosto. Um homem desconhecido, encontrado às margens do anel rodoviário. Corpo inteiro, sem sinais externos de trauma e, estranhamente, sem cheiro. Isso chamou atenção. Porque, segundo a perícia de campo, o homem estava morto há pelo menos 5 dias, em pleno inverno mineiro, mas nada de cheiro, nada de rigidez, nem mancha cadavérica. Quando abri o saco, me preparei para a onda de gás putrefativo, mas o ar estava seco, o corpo parecia novo, o rosto limpo, os olhos fechados, sem marca de dor, como se ele tivesse apenas deitado e dormido ali. Senti uma estranheza imediata, mas segui com o protocolo. O laudo provisório recomendava observação em refrigeração antes de qualquer corte. Encaminhei para a Câmara Fria 2, Gaveta 17. Registrei no sistema com o código temporário e anotei à mão na prancheta, como sempre fazia. Pedi que o deixassem ali por 48 horas. Às vezes, o enrijecimento aparece atrasado em temperaturas mais baixas. Queria acompanhar de perto. 2 dias depois, fui conferir o corpo. Abri a gaveta. A temperatura estava correta, mas o homem parecia mais corado. A pele mais viçosa. Os lábios menos escurecidos. Toquei o pulso com a ponta dos dedos, num gesto automático. Frio, mas firme. Como carne de quem acabou de morrer. Verifiquei os dados do sensor de temperatura. Nada fora do normal, nenhum pico, nenhuma falha. Mesmo assim, aquilo não fazia sentido. Decidi abrir o corpo, sozinho, fora do expediente. Já tinha feito isso centenas de vezes, mas nunca com essa sensação de estar cometendo um erro. Nunca com essa presença. A lâmina entrou fácil demais. Os tecidos cortavam como se ainda houvesse circulação. A gordura amarela ainda mole. O sangue, havia sangue, não coagulado, líquido, quente. Eu parei, me afastei, tirei as luvas, respirei. O que eu estava vendo não era possível. Um cadáver não sangra líquido e quente depois de 5 dias. E muito menos dentro de uma câmara fria. Fechei o corpo com pressa. Limpei tudo, joguei fora as lâminas e não registrei nada. Fui para casa naquela noite sem fome, sem sono, com a imagem daquele rosto calmo me assombrando. Ele não tinha nome, mas parecia ter consciência. Os olhos estavam fechados, mas era como se me vissem por dentro. Voltei 2 dias depois, e pela primeira vez em quase 30 anos, fiquei com medo de puxar uma gaveta. A 7 era a que eu mais evitava, mas a 17 agora carregava algo diferente. Algo que me observava em silêncio, mesmo no escuro, mesmo trancado. Abri, o corpo estava de lado, como se tivesse rolado, a cabeça inclinada, quase apoiada na lateral da gaveta. Os olhos abertos, pupilas dilatadas, como se tivesse acordado no meio da madrugada e procurasse algo no teto, ou alguém. Fechei de novo. Tranquei com as 2 mãos. Fui direto ao supervisor. Perguntei se alguém havia mexido nos registros. Negaram. Mostraram os logs. Só eu havia acessado. Só eu havia aberto. Só eu havia feito qualquer coisa com aquele corpo. E aquilo era verdade. Mesmo assim, neguei.
Pedi uma transferência para a sala de necropsia especial, no fundo do bloco B. Lá, quase ninguém entra. Preparei o corpo para a reabertura, mas ele estava diferente. A rigidez havia voltado, as juntas travadas, como se o corpo lutasse para manter o disfarce de cadáver. Quando comecei o novo corte, um estalo ecoou da boca dele, um som pequeno, mas nítido, como se o maxilar tivesse se movido sozinho. O ar na sala ficou espesso, o silêncio tomou conta. E então, a pálpebra esquerda tremeu. Joguei tudo no chão, saí correndo, nunca tinha feito isso, nunca! Mas naquele dia fugi, como um aprendiz assustado, como um estagiário em primeiro plantão. Deixei o corpo aberto e fugi. No dia seguinte, ele não estava mais lá. Ninguém soube dizer quem removeu. Nenhum registro no sistema, nenhuma câmera funcionando. E então comecei a receber os sonhos. Sempre o mesmo. Estou parado diante da gaveta 17. Ela está aberta. E o corpo está me chamando. Só com os olhos. Só com a forma como me olha. Acordo suando. Toda noite. Com a garganta seca e com a certeza de que aquele corpo ainda existe. Mas não está mais aqui. E sim em outro lugar, esperando, porque ele não apodreceu e talvez não fosse feito para morrer. Depois daquilo, minha rotina mudou. Comecei a evitar os turnos noturnos, pedi para revisar laudos em vez de executar exames completos. Aleguei exaustão mental. Ninguém contestou, mas a verdade era pior. Eu não queria mais encostar em ninguém morto. Porque pela primeira vez eu não tinha certeza se eles estavam realmente mortos. A história teria morrido comigo, se não fosse pelo corpo que chegou 3 meses depois. Outro homem, mesmo perfil, sem documentos, mesma pele rosada demais para a situação. Encontrado no mesmo trecho da rodovia. A única diferença? Tinha uma cicatriz no peito, feita com lâmina. Exatamente no ponto onde eu havia feito o corte naquele outro corpo. Minha mão congelou quando vi o corpo pela primeira vez. Ele estava familiar, como se o outro tivesse voltado, com uma máscara nova. O mesmo olhar calmo, os mesmos traços vagamente reconhecíveis. E no lugar da incisão, uma costura mal feita, como se alguém tivesse tentado fechar o que eu abri. Dessa vez, não esperei. Solicitei autópsia imediata. Levei o corpo sozinho até a sala do bloco B. Fechei todas as portas. Desliguei os sensores de presença. Estava decidido a ir até o fim. Comecei o corte com cuidado. Assim que abri o tórax, vi algo que me fez cair sentado no chão. Não havia nenhum órgão, nada. Nenhum traço de coração, pulmões, fígado. O corpo estava oco, mas mesmo assim sangrava. Um sangue escuro, denso, que escorria com lentidão, como se obedecesse a outra lógica. E no centro da cavidade havia um pequeno objeto, um círculo metálico, enterrado entre as costelas. Peguei com a pinça. Era frio, pesado. Tinha algo gravado. Vocês esqueceram de mim. Joguei o objeto longe. Ele caiu no chão e emitiu um som profundo, quase grave demais para o tamanho. O ar da sala ficou pesado. E naquele instante, os olhos do corpo abriram. Simplesmente abriram, rápido, e me olharam. Sem movimento facial, sem som, só olhar, fixo, preso em mim. Como se me reconhecesse, como se soubesse quem eu era e o que eu tinha feito. Fugi outra vez. Corri sem olhar para trás. Acordei no dia seguinte no meu carro, estacionado no pátio do instituto. Não lembrava como tinha saído da sala. Quando voltei, o corpo não estava mais lá. A sala, limpa. Nenhum rastro, nenhum sinal de que um cadáver havia passado por ali. Fui até a recepção. Pedi as fichas. O caso não constava mais no sistema. Nenhuma entrada, nenhuma entrega da polícia, nenhuma foto, nada. Como se aquele corpo, ou o que quer que fosse, nunca tivesse existido. Fiquei semanas sem trabalhar. E quando voltei, algo em mim tinha morrido.
Não consegui mais entrar nas câmaras frias. Os olhos começaram a me perseguir, em todo canto, em sonhos, no reflexo do vidro do necrotério, às vezes até no espelho do banheiro. Sempre os mesmos olhos, os primeiros, os que nunca fecharam. Comecei a escrever tudo, detalhadamente, em folhas soltas, escondidas, mas elas começaram a desaparecer, uma por uma. Primeiro do armário, depois da gaveta de casa, até que um dia encontrei uma folha nova, com uma letra que não era minha, e nela estava escrito: agora você é parte disso. Pedi demissão, me afastei da cidade, achei que estava salvo. Mas ontem, de madrugada, recebi uma encomenda, um envelope marrom sem remetente. Dentro, uma única fotografia, tirada do alto. Mostrava a câmara fria do instituto, vazia, exceto pela gaveta 17, entreaberta. E mesmo sem ver o rosto, eu soube. Era ele, esperando do mesmo jeito, com os olhos abertos, como se nunca tivesse fechado, como se a morte fosse apenas um intervalo. E agora, eu sou o próximo a ser lembrado. Porque alguns corpos não apodrecem, e alguns nomes não são registrados para não serem apagados. Eu já fui uma pessoa normal. Acordava cedo, comia pão com manteiga, reclamava do trânsito. Hoje eu ainda acordo cedo, ainda como pão com manteiga, mas já faz um tempo que não me sinto normal. Isso começou por causa de um corpo. Um corpo que passou pela minha mesa e deixou alguma coisa dentro de mim que não vai embora. Sou médico legista há 18 anos. Sempre atuei com calma. Nunca me abalei com o que vi. Não há muito espaço para emoção quando se trabalha cercado por carne parada. O sangue, depois de frio, vira uma substância sem impacto. O cheiro do formol se torna perfume. A morte se torna rotina. Mas de vez em quando aparece um corpo que não aceita isso. Era uma sexta-feira à noite. O plantão já estava esvaziando, mas um corpo chegou em cima da hora. Homem, branco, entre 50 e 60 anos. Nenhum documento. Foi encontrado em um terreno abandonado, deitado sobre um pedaço de lona azul. Aparentemente morto há 4 dias, mas não estava em decomposição. E o corpo estava seco, completamente seco. Quando digo seco, quero dizer seco mesmo. Pele esticada, sem suor, sem umidade, como se alguém o tivesse embalsamado, mas sem sinais de procedimento. E o mais estranho, o cheiro não era de decomposição, era de formol, muito formol. Mas ninguém havia aplicado ainda, nem mesmo abrimos o corpo. Achei que fosse erro de protocolo. Talvez a funerária tivesse começado o embalsamamento por engano, mas ao puxar o prontuário, vi que ele veio direto do local da ocorrência. Nenhum contato com preparadores, nenhum fluido adicionado. Mesmo assim, aquele cheiro me fazia arder os olhos. E havia mais uma coisa. Os olhos do cadáver estavam colados com uma resina escura. Nunca tinha visto aquilo. Parecia cera de vela derretida. Um dos técnicos tentou abrir a pálpebra com um fórceps, mas a resina se partiu como vidro fino. Debaixo dela, o olho estava intacto, sem sinal de opacidade, sem qualquer sinal de decomposição. Brilhava, mesmo na luz fria da sala. Registrei o corpo no sistema e armazenei na câmara 3, gaveta 9. Tínhamos pouco espaço naquele dia. Deixei anotado que o laudo seria feito na manhã seguinte. Mas ao chegar no sábado, o corpo não estava mais na gaveta 9, estava na 6. E sem o saco de proteção, apenas deitado ali, nu, olhando para o teto. Achei que alguém tivesse movido por engano. Fui até o livro de registros. Nenhuma movimentação, nenhuma alteração no sistema. Só meu nome, só minha assinatura. Mas eu não mexi naquele corpo. E comecei a perceber que ninguém mais lembrava de tê-lo visto. Fiz o exame sozinho. A sala da ala D, onde costumo trabalhar, estava vazia. Iniciei o corte no tórax.
A pele cortava com dificuldade, espessa demais, como couro seco. Dentro, os órgãos estavam encharcados, contrário do exterior. Umidade extrema. Coração, fígado, rins, tudo envolto por uma substância gelatinosa, levemente azulada. Recolhi a amostra para análise, coloquei o tubo sob a lâmpada e então aconteceu algo que eu nunca esperaria. A substância começou a borbulhar dentro do tubo, sem aquecimento, sem qualquer contato, apenas reagindo à luz, como se estivesse acordando. Voltei para o corpo. Ele estava igual, imóvel, mas as pupilas agora estavam dilatadas, coisa que não se vê em cadáveres com tanto tempo. Toquei o rosto dele, frio, mas tenso, como se tivesse força dentro da pele, como se aquilo ali não fosse mais um cadáver, mas uma máscara esperando para se mover. Deixei a sala. Registrei o mínimo possível e passei a evitar a ala D, mas o cheiro do formol me perseguia, mesmo em casa, mesmo com roupa limpa. Comecei a perceber que toda vez que abria a geladeira, vinha o mesmo cheiro, como se aquele corpo tivesse grudado em mim, ou como se algo dele tivesse entrado em mim. 2 dias depois, fui convocado pela direção. Uma assistente de laboratório havia passado mal ao manipular uma das amostras. A pele da palma da mão dela estava descascando e, segundo ela, depois do contato, começou a ouvir sons abafados, como se alguém falasse dentro da geladeira do necrotério. Pediram que eu identificasse de qual laudo veio a substância. Era do corpo que ninguém mais lembrava. Voltei até a câmara, mas a gaveta 6 estava vazia. E agora, no sistema, o corpo constava como nunca recebido. Mostrei minha assinatura. Disseram que devia ser erro antigo. Mostrei as imagens de segurança, todas corrompidas, apenas do dia em que o corpo chegou. Todos os outros arquivos estavam trancados, travados na mesma imagem. A gaveta se abrindo sozinha. Tentei me convencer de que era cansaço, que era coisa da minha cabeça. Mas aí os sonhos começaram, sempre a mesma sequência. Estou em pé, no corredor da ala D. As luzes estão apagadas. E no fim do corredor, a gaveta 6 se abre sozinha. Uma névoa azul escapa. E eu escuto alguém sussurrando meu nome, devagar. Como se já me conhecesse há anos. Na última noite, o sonho foi diferente. Eu não estava parado. Eu me via abrindo a gaveta, e de dentro não saía um cadáver, saía eu mesmo, nu, com os olhos colados com aquela cera preta. E atrás de mim havia mais, um corredor infinito de mim mesmo. Todos com os olhos colados, todos aguardando. Depois desse sonho, eu não fui mais o mesmo. As manhãs começaram a vir com um gosto metálico na garganta. O cheiro de café me enjoava. Eu comecei a evitar espelhos e, principalmente, evitei a ala D. Mas o sistema insistia em me escalar para lá. Insistia em me colocar de frente para algo que eu fingia não lembrar. E quanto mais eu fingia, mais a sensação crescia. O cheiro de formol passou a me acompanhar no elevador, no carro, até no lençol da minha cama. Mas não era o formol comum, era forte demais. Era como se eu estivesse respirando diretamente de dentro de uma cuba de conservação. E quanto mais eu tentava lavar, limpar, esquecer, mais ele grudava. Voltei ao instituto para trabalhar em outra ala. Mas ao acessar meu crachá no sistema, fui informado de uma pendência de liberação na sala de necropsia da D. A notificação dizia: corpo aguardando laudo complementar, gaveta 6. Mas a gaveta 6 estava registrada como desativada havia mais de 4 anos. Fui até a ala. O corredor estava escuro. As luzes acendiam aos poucos com atraso. Umidade nos cantos da parede. O som dos meus passos era abafado, como se o piso estivesse coberto por algum líquido invisível. O cheiro, agora mais espesso, parecia entrar pelos olhos, não só pelo nariz. Aproximei-me da gaveta 6. A etiqueta pendurada nela era a mesma que eu tinha preenchido semanas atrás. Mas o nome do paciente
estava completo. Em letras pretas e nítidas, Dr. César Augusto L. Pereira, meu nome. O chão girou de leve sob meus pés. O coração acelerou de um jeito que não acontecia desde a faculdade. Aquilo só podia ser uma brincadeira, mas ninguém ali teria acesso àquela ficha. Ninguém teria como imprimir uma etiqueta com meu nome sem senha, sem liberação. Aquilo era impossível. Ainda assim eu puxei. A gaveta deslizou devagar, sem ruído, e dentro dela estava vazia, ou quase. No centro da superfície metálica havia apenas uma máscara de cera preta, idêntica àquela que cobria os olhos do cadáver desconhecido. Mas essa máscara era minha face. Reconheci meu queixo torto, meu nariz quebrado de infância, até a cicatriz na sobrancelha esquerda. Toquei a máscara. Ela estava morna, e naquele instante as luzes do corredor se apagaram, uma por uma, como um aviso. Como se alguém estivesse fechando as portas do lado de fora. E então, escutei, não no ouvido, dentro da cabeça, uma voz grave, arranhada, sussurrando a mesma frase várias vezes. Agora é você, agora é você, agora é você. Corri, sem trancar nada, sem olhar para trás. Quase caí na escada de emergência. Saí pelas portas de trás do instituto como um louco. Desde aquele dia, nunca mais voltei. Me desliguei do serviço. Mudei de estado. Tentei reconstruir uma vida qualquer. Mas o cheiro continua vindo. Toda noite. Os sonhos agora evoluíram. Não são mais apenas sobre a gaveta. Agora eu caminho por corredores onde cada porta tem meu nome. E dentro de cada uma há uma versão de mim mesmo morta, em posições diferentes, com olhos abertos, ouvidos cortados, línguas costuradas, como se eu estivesse sendo guardado em pedaços, em diferentes câmaras frias da minha própria mente. Outro dia recebi um envelope, sem remetente. Dentro, apenas uma etiqueta hospitalar, um código de barras e escrito à mão: conservação total, decomposição negada, aguardar. A letra era minha, mas eu nunca escrevi aquilo. O cheiro do formol agora é constante, não me incomoda mais. Acho que o corpo se acostumou, porque no fundo eu acho que a coisa dentro daquele cadáver já entrou em mim e está esperando o momento certo, não para sair, mas para me substituir, devagar, um órgão por vez,